E eu agradeço a nossa irmã Eva Camille, que tem feito aqui as traduções desse testemunho e que tem enviado essas experiências para o meu Gmail. Deus abençoe minha querida irmã em Cristo Jesus. Então vamos ouvir mais um trabalho de narração e desta vez é um testemunho de uma irmã japonesa. Meu nome é Naomi Amaoka. Sou da cidade de Nagoya, no Japão. Eu decidi compartilhar as minhas experiências que tive com o Senhor em abril de 2020, exatamente no dia 19 deste mês. Eu tenho consciência de que o Senhor requererá de mim no dia do juízo se eu não contar tudo o que Ele me mostrou, e eu tenho o dever e o prazer de compartilhar essa experiência. Pois o Senhor me disse que, através do meu testemunho, muitos serão libertos do cativeiro espiritual no Japão e em muitos lugares diferentes onde esse testemunho chegar. Sou uma jovem de 24 anos de idade e a vida inteira sempre fui instruída na palavra de Deus. Desde pequena, eu frequento uma igreja batista tradicional com a minha mãe e aprendi cedo a tocar teclado, o que continuei fazendo e se tornou a minha função primária na minha igreja. E, além disso, também eu auxiliava no Ministério da Palavra, ensinando a Bíblia para o grupo infantil do sábado à noite com o irmão Ito. Eu comecei a ficar muito orgulhosa, pois o meu pastor, Fukami, me elogiava muito por eu ser exímia tocando teclado nos cultos de adoração e aos domingos pela manhã, e também por eu ser sempre uma das primeiras a chegar na igreja e auxiliar bem as crianças na leitura da Bíblia na escola bíblica. Isso causou problemas na igreja e 2 irmãs saíram da minha igreja e foram para outra congregação por minha causa, há 2 anos atrás, pois havia formas diferentes de tratamento dentro da minha igreja com as pessoas. E isso era uma sujeira nas nossas vestes espirituais. Isso me fez me sentir muito culpada, embora sempre amei ser elogiada pelos outros. No dia 19 de abril de 2020, eu tinha acabado de comer um tonkatsu no jantar e, como de costume, eu fui ler um pouco a Bíblia e fui orar antes de dormir. Enquanto eu estava orando, senti como se alguém estivesse no meu quarto, mas perseverei na minha oração, quando finalmente eu ouvi uma voz me dizer: "Minha filha." Eu parei a oração e perguntei em voz alta do meu quarto à minha mãe, que estava na sala assistindo TV, se era ela me chamando, mas ela disse que não. Eu continuei a orar e novamente ouvi a voz dizendo: "Filha, eu sou seu Senhor e tenho eu uma grande obra através da sua vida. Minha filha, eu te escolhi desde o ventre de sua mãe para ser a minha sentinela neste lugar. Sou eu que a tenho chamado." Depois de ter ouvido isso, eu fiquei temerosa por causa daquela voz, que emitia autoridade e poder, e perguntei: "Senhor, o que quer de mim? Eu estou aqui." E ele me disse: "Naomi, minha serva, estou eu levantando um exército de guerreiros espirituais neste país, e através daqui sairão muitos missionários e evangelistas, e através destes, muitos na Ásia serão libertos e salvos." Disse-me mais: "Eu escolhi você como minha sentinela, como minha atalaia. Vou te mostrar que o mundo espiritual não é brincadeira, e o motivo pelo qual eu não desejo ver nenhum dos meus filhos me servir vivendo uma vida dupla sem santidade. Muitos dos meus filhos estão pecando contra mim sem saber, e eu não quero que nenhum se perca."
Oséias capítulo 4 e versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Eu comecei a sentir o meu corpo dormente e estava ficando fria, mesmo com o ventilador desligado. E eu estava na mesma posição da oração ajoelhada à beira da minha cama e com o rosto apoiado nela. Então eu desmaiei e comecei a me ver apoiada na cama e ao mesmo tempo podia sentir que estava fora do meu corpo. E uma luz muito forte estava no quarto quando vi um homem com roupas alvas e era impossível ver o seu rosto por causa da luz. A luz era semelhante à luz do sol quando tentamos encarar. Eu, quando o vi, me prostei no chão e ele estendeu a mão sobre a minha cabeça e me disse: Vem, filha, te mostrarei o mundo espiritual e os perigos de uma vida sem santidade. Te mostrarei o destino dos rebeldes, daqueles que desprezam a minha palavra e recusam a minha graça. E apareceu um buraco negro no chão do meu quarto e ele me disse: Vem. E descemos aquele poço sem fundo numa velocidade que eu jamais tinha visto antes, até que chegamos num lugar rochoso e eu observei pela luz do Senhor me acompanhando que do chão saía centopeias e outros insetos peçonhentos. Quando caminhamos e chegamos num imenso portão estranho, o Senhor Jesus apontou a sua mão direita ao portão e ele se abriu. Foi aí que eu comecei a ver as piores cenas já vistas. Eu vi demônios de formas variadas e comecei a ouvir muitos gritos e a sentir calor e um mau cheiro insuportável, semelhante ao de animais em decomposição. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, que lugar é esse? E ele me disse: Aqui é uma parte do inferno. E eu estou te mostrando, por amor à sua alma e das pessoas que você irá pregar o meu evangelho santo. Conte na sua igreja tudo o que eu vou te mostrar, para que muitas pessoas se arrependam dos seus pecados que os têm trazido aqui. Chegamos num lugar onde havia uma multidão de mulheres e demônios as atormentando, perfurando os corpos delas com lanças. E elas estavam com chamas até a cintura. E eu não suportava os gritos delas e pedi ao Senhor que me tirasse daquele lugar, mas ele me disse: É necessário, filha, diga às minhas servas que não me agrada o uso de adornos como brincos e correntes. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Mas eu questionei ao Senhor: Senhor, eu uso brincos, pulseiras, e o pastor Fukami sempre disse que devemos nos arrumar bem na igreja para o Senhor. Porém ele me disse: Minha serva, essas coisas não me agradam. O que me agrada é uma serva fiel, que me adora em espírito e em verdade, que vive em santidade e não com vaidades. Andamos mais e eu vi uma mulher sendo atormentada numa cadeira e um demônio derramava um ácido sobre a cabeça dela e já não havia nela mais nenhum cabelo senão feridas e queimaduras. A mulher gritava em desespero e então perguntei: Senhor, o que ela fez para merecer isso? E ele me disse: Ela fazia a minha obra, mas pintava os seus cabelos. Eu dei eles, às mulheres, como um véu natural, e requererei de cada uma que corta, pinta
ou modifica o estilo natural dos seus cabelos? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Nessa hora eu pedi misericórdia ao Senhor, pois eu pintava os meus cabelos e aparava as pontas. E o Senhor disse: eu estou te revelando por amor à sua alma, minha serva. Meu espírito é impedido de agir em pessoas vaidosas. Diga ao meu povo que sem santidade ninguém verá a minha face. O Senhor me mostrou também um pequeno lago fétido de água preta, e eu vi demônios ao redor coletando uma espécie de pó e colocando em pequenos frascos. E o Senhor me disse: minha serva, muitos donos de indústrias cosméticas fazem pacto satânico para enriquecer e consagram os seus produtos a demônios. Eu não me agrado que minhas servas usem maquiagens ou nenhum tipo de pinturas. Eu me lembrei do meu estojo de maquiagem e dos meus batons e disse ao Senhor que nunca mais usaria. Eu estava arrependida de tudo que eu fazia até aquele dia e prometi levar uma vida cristã mais profunda e fazendo sempre a vontade do Senhor. Enfim, o Senhor Jesus me tirou daquele lugar e voltamos ao meu quarto e ele me disse: Naomi, fale e não te cale. Fale ao meu povo que o inferno é real. Fale aos meus filhos e filhas que o meu espírito não coabita com a vaidade e o orgulho. Sem santidade, sem justiça e sem verdade, nenhuma alma poderá entrar no céu. Em breve te darei novas experiências e revelarei no mais profundo o mundo espiritual. Vai e fala na sua igreja tudo o que você viu e ouviu. Muitos não vão crer, mas eu serei contigo e cobrarei deles no dia do juízo final. Depois de me dizer isso, ele sumiu junto com a luz e, quando eu acordei dessa experiência, notei que ainda estava ajoelhada ao lado da minha cama, da mesma forma que me ajoelhei para orar, com o meu rosto apoiado sobre ela. Eu olhei o meu tablet e já eram 2h18 da manhã. Essa foi a minha primeira experiência que eu tive com o Senhor Jesus no dia 19 de abril de 2020. Irmãos e irmãs, posso dizer que me arrependi da minha vaidade e do meu orgulho. Depois daquele dia, eu passei a orar mais intensamente e a buscar e a sentir a presença do Espírito Santo em minha casa e em minha vida. Comecei a ser perseguida na minha igreja por causa do meu testemunho, mas o Senhor me disse que continuasse a pregar a verdade como uma sentinela escolhida por Ele. Depois dessa experiência, eu passei a orar 3 vezes ao dia e comecei a sentir mais a presença do Espírito Santo em minha vida. E isso tem me ajudado a suportar as guerras espirituais. Eu contei a minha experiência na minha igreja e, como resultado, uma irmã lançou fora o seu par de brincos e o colar. Outras ficaram com temor, mas infelizmente o pastor Fukami não acreditou. Eu fui advertida por ele por propagar uma heresia na igreja. O meu dever eu estou cumprindo com o Senhor. E a minha consciência está em paz. Queridos irmãos, o tempo é breve. É necessário que andemos em santidade, verdade e justiça para alcançarmos o céu que o nosso Senhor nos prometeu, se formos obedientes à sua palavra. Em junho de 2020,
Por conta da pandemia que tem assolado o mundo, eu aproveitei o tempo livre em minha casa e continuei a buscar o Senhor em orações regulares, 3 vezes ao dia. Infelizmente, antes de suspender as atividades normais na minha igreja por conta da pandemia, eu fui punida na minha igreja, pois o pastor Fukami, que antes me elogiava, agora se tornou o inimigo número 1 da mensagem que me foi dada. Ele me disciplinou por propagar uma doutrina nova através da experiência que eu tive em abril. Por ser um ministério batista, é totalmente contrário à doutrina que o Senhor tem me revelado, e isso acabou causando conflitos internos graves. A minha igreja, por ser batista tradicional, não acredita em revelações e ensina que os dons espirituais contidos no livro de Gálatas foram extintos no final da era apostólica. No final da tarde, depois de retornar da padaria, eu estava no fundo da minha casa lendo a Bíblia, quando senti vontade de orar e assim o fiz. E novamente eu senti a mesma sensação que senti no dia 19 de abril de 2020. Comecei a ficar temerosa de ter outra experiência no inferno, mas ao mesmo tempo curiosa, quando ouvi uma voz me dizer: Naomi? Eu perguntei quem era e mais uma vez ouvi a voz: Naomi, eu fui enviado para te revelar mais sobre o mundo espiritual e as estratégias do inimigo contra os escolhidos. Naquele momento eu não sabia o que iria acontecer e de repente os meus olhos espirituais foram abertos e vi o anjo que me foi enviado. Só posso dizer que ele era alto. Não podia ver o seu rosto por conta da luz que emanava dele. E ele me disse: Naomi, o Senhor te levantou como sua sentinela neste país. E para poder te usar, Ele está destruindo os jugos do inimigo em sua vida. E me mostrou numa visão o meu tablet e o meu notebook. Ambos estavam conectados ao meu perfil do Facebook e me disse: através das redes sociais, o anticristo governará o mundo, utilizando os dados coletados dos usuários, e será fácil capturar as pessoas em qualquer país do mundo. Todos os que se opõem à marca da besta serão mortos, sendo rastreados através delas. Vi também um demônio numa forma estranha, de tamanho médio, na aparência de um largato de cor azul, e o anjo me disse: esse é o principado que tem o domínio sobre as redes sociais. A ele foram consagradas todas as redes sociais, e ele é o encarregado de capturar a atenção das pessoas. Eu fiquei surpresa, pois não imaginava que até mesmo por trás do Facebook há demônios agindo. E então naquela hora decidi excluir o meu perfil. E naquele momento eu entendi, porque antes não tinha disposição para orar por ficar muito tempo conectada. Irmãos, devemos ser diligentes quanto à nossa vida espiritual, pois os demônios são terríveis quando o assunto é tirar o nosso foco nas coisas espirituais. Eles estão cientes de que o quanto mais cuidamos da nossa vida espiritual, menos eles têm poder contra nós. O anjo me mostrou outra visão e eu vi uma fábrica. Quando entramos, eu notei que era uma fábrica de calçados. E lá eu vi mulheres comprando diversos modelos de calçados de saltos altos, de diferentes tamanhos. Vi também que estas mulheres, em seguida, eram acompanhadas por um demônio de aparência feminina. Então o anjo me disse: Naomi, esse é o principado da sensualidade. Quem compra esses calçados está dando legalidade para que esse principado atue em suas vidas.
Dito isto, o anjo me deu como referência bíblica o texto que está escrito em Isaías, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes. E quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Eu nunca fui ensinada na minha igreja que isso era um pecado diante de Deus e por isso eu tinha 6 pares de saltos altos, os quais eu sempre usava para ir na igreja. Então saímos daquela fábrica e vi uma loja de roupas. E lá eu vi shorts masculinos e shorts femininos, mini saias e camisas sem manga sendo desenhadas por vários demônios. E eles estavam rindo com um sarcasmo. O anjo me disse: o corpo é o templo e morada do Espírito Santo, e os cristãos devem se vestir com modéstia e pudor. Esses demônios trabalham duro através da moda para que os escolhidos aceitem sutilmente o mundanismo. E assim, eles têm tido êxito dentro da igreja. Ele me levou na visão para outro lugar e eu vi uma igreja que estava cheia. Vi o pastor dessa igreja no púlpito ministrando aos seus membros uma campanha de prosperidade e haviam demônios ao redor da igreja e um ao lado do pastor. E o anjo me disse: nas igrejas onde não são pregadas a verdade e a justiça, os demônios operam maravilhas e enganam a muitos. Esses ministérios são verdadeiros caminhos para o inferno, por não ensinarem a santidade, guiando os incautos na cegueira. Com tudo isso que me foi revelado, eu perguntei ao anjo como ficaria a minha situação na igreja com mais essa nova experiência, pois eu fiquei preocupada com a situação da minha igreja. No entanto, o pastor Fukami me disciplinou e não crê em nenhum tipo de revelações, e por conta disso não me daria ouvidos, e ele me respondeu: através da sua vida será levantado um ministério que terá compromisso com a salvação das almas e fará muito estrago no reino das trevas na Ásia. Terás em breve poder de Deus para expulsar demônios e autoridade para evangelizar. Disse-me mais: precisa ser batizada com o Espírito Santo para exercer esta obra. O Senhor te unirá em casamento a um dos seus servos. Esse será levantado como pastor no seu ministério e será zeloso na doutrina. E quanto a você, serás uma missionária e sua auxiliadora. Apenas continue sendo serva humilde e não deixe que o orgulho a contamine novamente. E, havendo dito isso, o anjo desapareceu na luz e os meus olhos naturais se abriram novamente. Eu logo deletei os meus perfis do Facebook e depois o meu Instagram, que eu tanto gostava. Depois destruí os meus 6 pares de saltos altos e em seguida os descartei no lixo. Com o passar dos dias comecei a me sentir incomodada e me vesti com roupas apertadas e camisas sem mangas em minha casa, o que me levou a me desfazer de alguns conjuntos. 2 dias depois daquela experiência, eu vi um demônio terrível, sem forma, envolto em uma névoa preta na minha sala de noite,
Fiquei assustada quando ele me disse: não deixaremos você nos causar danos. Vamos fazer com que muitos te persigam e os cegaremos para que não creiam nas mensagens. Você se alistou para uma guerra sem volta. Eu repreendi esse demônio no nome do Senhor Jesus, quando finalmente ele sumiu, emitindo uma gargalhada assustadora e deixando uma sensação de medo no ambiente da minha sala. Entrei no meu quarto para orar intensamente até que me senti fortalecida e caí no sono. Não tem sido fácil para mim zelar dessas mensagens que me foram dadas. E os demônios têm trabalhado contra a minha vida por causa delas. A Ásia é uma verdadeira mina de demônios. E o Senhor me disse anteriormente que daqui do Japão ele levantaria um exército espiritual para a libertação do nosso continente e salvação de muitos. Aqui reinam religiões místicas que são barreira para a propagação do Evangelho. E por isso necessita-se de guerreiros levantados por Deus. As minhas batalhas têm sido constantes, mas eu tenho consciência de que o Senhor está no comando da minha vida. O tempo é breve. Façamos sempre a vontade do nosso Senhor. Ainda que incorramos em grandes perigos, continuemos buscando a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, para que resistimos aos dias de angústias e trevas que pode nos sobrevir a qualquer momento. Que busquemos a santidade e a justiça todos os dias de nossas vidas, sem nos preocuparmos com as consequências. Assim eu persistirei em propagar a mensagem do Senhor, incansavelmente como a sua sentinela. Aí está, queridos, a segunda parte das experiências da nossa irmã Naomi Amaoka. E eu agradeço a nossa irmã Eva Camille, que tem feito aqui as traduções desse testemunho e que tem enviado essas experiências para o meu Gmail. Deus abençoe, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe grandemente. E também agradeço a todos vocês que têm acompanhado aqui os testemunhos, as mensagens da Palavra de Deus, os ensinamentos. Que o Espírito Santo de Deus abençoe a cada um de vocês. E vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos à nossa família. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Shalom!